Horóscopo para o dia 18 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. Você poderá ter um domingo complicado, mas que apenas vai continuar dessa forma se assim quiser, ou seja, vai depender bastante de sua postura frente às situações. É como situações em que o mundo está desabando, mas escolhe se recolher, se fazendo de vítima das circunstâncias, ou simplesmente se mover para, se não puder salvar tudo, ao menos minimizar os estragos. Entre a primeira e a segunda postura, a última é a mais adequada. Apenas tenha um cuidado especial quando as dificuldades estiverem relacionadas com outras pessoas, talvez criando casos para que te obrigue a ajudar de alguma maneira, devendo fazer o necessário, ou caso enxergar como descabida, se livrar. Se tentam algo para te dominar, tenha em mente que apenas se tenta dominar os mais fortes, ou seja, você é mais forte que elas, conseguindo dar um fim nas situações se assim quiser em seu coração. Touro. É possível que sinta necessidade de recolhimento neste domingo, o que em princípio é algo sábio, mas precisará tomar cuidado para não realizar em demasia, caso contrário, poderá sentir pesar por não aproveitar seu dia com o que deveria ser feito. Isso porque há a tendência de que tenha de lidar com situações que acredite ter de pensar a melhor forma de agir, pois não terá certeza de que o que vier primeiro em sua cabeça é o modo ideal. Deixar de agir por impulso para chegar a uma decisão racional costuma trazer bons resultados. No entanto, é possível que você chegue a soluções ótimas, não conseguindo pensar em mais alguma, mas permaneça desconfiado, e assim ficar forçando sua mente para vir outra ideia, e não vem, porque não há mais nada de melhor. Você até vai saber que aquela dará conta, mas quer outra mais segura. Embora o apelo à segurança seja necessário, apostar nisso vai fazer apenas com que seu dia passe e faça absolutamente nada. Se for algo com prazo mais longo, o problema não será tanto, mas se for apertado, fará grande falta. Em outras palavras, se estiver difícil encontrar mais formas de solucionar, vá com a que tem, pois é melhor o feito que o perfeito. Gêmeos. Abençoado é a palavra que melhor vai definir seu domingo. Isso porque há grande possibilidade de que revelações cheguem até você, e desta forma venha a se sentir mais seguro frente a algumas situações que vem adiando. Com tal segurança, seria interessante a utilizar em seu favor, fazendo tudo para resolver o que for preciso, além de poder se estender para conquistar coisas que gostaria. Com seu moral lá no alto, sentirá mais disposição para conseguir o que quiser, e por conta disso, não será de surpreender que consiga atrair o que for necessário, além de estar no lugar certo, no momento certo e se sinta inspirado a fazer a coisa certa. Aproveite bastante seu dia. Câncer ou Caranguejo. Você terá grande potencial para se livrar de situações desagradáveis, podendo finalmente viver em plena paz, mas para que seja possível alcançar tal estado, vai precisar ter uma conversa bem séria consigo mesmo. Isso porque é possível que tais situações ocorram de tempos em tempos, e elas sejam causadas por alguns vícios que talvez não tenha se dado conta. Procure dar uma revisada em relação ao que anda fazendo sempre antes de entrar em situações como as que se livrar, principalmente baseado na essência delas, e se pergunte se repetir os padrões é realmente importante para a sua vida. E isso não digo apenas sobre as atividades, mas sua postura frente a elas.
Às vezes fazemos até a coisa certa, mas passamos tempo demais nos fazendo de vítima, até que de tanto vibrar, o universo atende nosso pedido, nos fazendo ser vítimas. Talvez não valha a pena manter certas posturas que te confortam por tirar a responsabilidade de seus ombros, mas que geram mais perdas do que ganhos. Quanto mais sincera a análise que fizer contigo, mais chances terá de passar não apenas esse domingo, mas boa parte dos dias de sua vida em paz. Leão. Você poderá sentir o chamado à ação, percebendo que está no momento certo para realizar atividades relacionadas à conquista ou manutenção de algo, e a tendência é que tenha resultados bastante positivos. Por outro lado, será importante não saber apenas o que fazer, mas onde fazer. Isso porque o que precisa ser trabalhado poderá não ser tão óbvio como imagina, e se vier deixar de analisar alguns aspectos relacionados ao seu objeto de desejo, poderá mexer onde já estava perfeitamente alinhado, não conseguindo gerar otimização, ou no pior dos casos, piorar o funcionamento. Será um dia em que não será tão interessante mexer onde já está funcionando bem, de modo que retorne resultados melhores, mas agir onde não está legal, ou mesmo criar formas de fluidez, o que fará por tabela aumentar o desempenho de onde está perfeito. Pegando um exemplo da hidráulica, seria como aumentar o diâmetro do cano, mas sem alterar para uma torneira com diâmetro compatível. Se colocar um cano mais largo que o da torneira com a intenção de aumentar a vazão de água, a torneira vai limitar a sua capacidade de fazer a água passar. Por outro lado, se a torneira já possui o diâmetro desejado, mas sai pouca água por causa do diâmetro do cano conectado a ela, mudar para um de diâmetro compatível vai aproveitar todo o potencial dela. Portanto, analise com cautela, para verificar se no que o que desejar mexer vai comprometer no que já funciona, de modo que não venha a desperdiçar energia à toa. Virgem. O excesso de preocupações poderá fazer com que coisas que dava como certas saírem de sua vida, gerando certo desapontamento, com grande possibilidade de que reconheça que realmente agiu de maneira afobada, percebendo a necessidade de ser uma pessoa mais serena. Para a mente virginiana que anseia por perfeição, e por isso é natural que esteja na maior parte do tempo a mil, poderá ser uma tarefa difícil, mas não impossível. Para isso, será necessária realizar a prática diária dessa calmaria, que pode ser obtida, no primeiro impulso de desejar controlar para que aconteça perfeitamente da maneira que gostaria, se é realmente necessário agir ou se é possível perceber que se fizer absolutamente nada vai acontecer do mesmo jeito. Sabendo ser mais paciente, é natural que consiga fazer um melhor julgamento sobre quando é necessário agir ou deixar as coisas fluírem, ocorrendo apenas o necessário. Pegando o exemplo do futebol, é como aquelas situações de gols perdidos de maneira absurda, onde a bola entraria sem qualquer intervenção, mas por querer garantir, alguns jogadores tentam forçar a situação, mas algo sai errado e manda a bola para qualquer outro lugar, menos no objetivo. Se você for uma pessoa bastante elétrica, acreditando que vai ser um martírio, poderá solicitar ajuda espiritual para ser mais calma. Porém, procure se lembrar que ajudas de frequência vibracional elevada não interferem no livre-arbítrio, ou seja, eles não vão te forçar a ser calmo se assim não tiver verdadeira intenção. Em outras palavras, se pedir por tal ajuda, mas continuar a alimentar o desejo de agir por impulso para colocar a cereja no bolo,
pois essa é sua intenção, não haverá nada que eles possam fazer. Contudo, se você tiver consciência de que precisa se manter sereno, aprendendo a deixar as coisas fluírem, e sinta dificuldade, por sua intenção firme de permanecer na calmaria, eles poderão ajudar de modo que consiga suportar, inclusive ajudando nos acontecimentos, de modo que venha a adquirir mais confiança em si, se fortalecendo. Libra ou Balança. Alguns golpes de sorte poderão ocorrer em seu dia, de modo a virar quase que repentinamente situações em seu favor, de despertando aquela força de vontade para realizar algo ou ir atrás do que deseja. Porém, tome cuidado para não interpretar qualquer coisa boa que agrade seus olhos como algo realmente benéfico, pois alguns enganos poderão estar bem camuflados em seu caminho. E se não prestar atenção em sua intuição, é possível que deixe de lado o que você realmente merece por encontrar algo que parece semelhante numa distância mais curta, ou com menor esforço. Como analogia a isso, dá para pegar situações envolvendo produtos originais e piratas, onde na forma podem até ser parecidos, mas quando o quesito é qualidade, o segundo é bastante inferior. Em outras palavras, será questão de sentir se há alguma coisa errada no que vier a encontrar, pois a possibilidade de captar no ar que algo não estará de acordo será bastante alta, não devendo ser ignorado. De qualquer maneira, dá para decidir baseado também na lógica, assim como entre os dois tipos de produto, pois se preferir utilizar mais energia e fazer mais esforço, poderá ter resultados mais duradouros, mas se optar pela economia de energia, ficando com o que é mais fácil, a tendência é que a satisfação seja bastante rápida, se perdendo em pouco tempo. Escorpião. Você poderá sentir a necessidade de se perdoar frente a algumas situações ou mesmo perdoar outras pessoas devido a experiências desagradáveis, mas que ainda impactam sua vida, mas é possível que, devido ao que poderá se deparar, ficar em dúvida em seguir com sua intenção. Uma coisa é fato, você está se sentindo mal de alguma forma, e sabe que tal sentimento de baixa frequência vibracional está a causar impactos negativos em sua vida, atraindo resultados até razoáveis, mas com a certeza de que poderiam ser melhores. O problema é que haverá a tendência de que dê de cara com o que te desagrada e que talvez gerou o sentimento em você, e assim se sentir balançando entre o guardar o rancor que queria eliminar ou perdoar e deixar todo o peso para trás. Por mais que possa parecer difícil, a segunda opção é a melhor. E não estou dizendo que deverá proferir seu perdão expressamente, pois apenas realizar a atitude, mas continuar vibrando na mágoa de nada adianta, pois o universo entende vibração, não palavras. As palavras podem influenciar na vibração, mas para que elas existam, precisamos criá-las através de nossos pensamentos, sentimentos e emoções. O perdão sincero é aquele de dentro para fora. Para ter a noção do verdadeiro perdão, vamos a uma das últimas frases de Jesus na cruz, conforme relata a Bíblia: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Tínhamos Jesus que poderia escolher a frequência do ódio de seus algozes, pois a situação indicava para isso para qualquer um, mas preferiu dar o perdão, sentindo em si mesmo, enquanto os outros preferiram ficar na baixa frequência. É aquela questão do que o que importa é que perdoe verdadeiramente, se livrando do fardo. Se o outro quiser continuar a permanecer em frequências baixas, é escolha dele, e você não deverá ligar para isso, pois cada um escolhe o que sentir.
Se conseguir se desprender do que é de baixa frequência vibracional através de sua força de vontade, sem se deixar influenciar pelo externo, a tendência é que sua vida por inteiro venha a melhorar, enquanto os outros continuem na mesma, mas por escolha deles. Sagitário. Seu domingo será um dia em que precisará ficar esperto em relação ao que escolher ser ativo e ser passivo, pois poderá inverter a postura a ser adotada, preferindo ser passivo em relação a coisas que agregam algum real valor a você, mas ser ativo a situações cuja única finalidade é trazer prazer imediato, mas que acabe por gerar mais dores de cabeça do que benefícios. Se perguntar o que é mais importante poderá ser essencial para vencer seu dia da melhor maneira, principalmente se priorizar fazer de pronto o que for necessário. Caso contrário, será natural que acabe por ceder aquelas coisas que te façam apenas matar seu tempo, e quando cai a ficha, está em cima de fazer o que podia ser feito com calma, ou no pior dos casos, o prazo já passou, e assim venha a se entristecer. Se vier a cair em tais tentações, também valerá a postura de não ficar na culpa, aceitando o que aconteceu, mas compreendendo como lição para priorizar o que é necessário e mais urgente. Não é errado se lamentar por algo não sair bem, pois é através dos erros que conseguimos tirar lições importantes para nosso aperfeiçoamento na vida, mas permanecer na lamentação sim é bastante nocivo, pois se sente a culpa, mas nada é feito para se melhorar. Portanto, se vier a sofrer algum deslize, compreenda o que houve, sinta o que julgar necessário, mas levante a cabeça e faça de tudo para continuar em frente com sua vida. Capricórnio. Talvez você tenha de lidar com pessoas com certa malícia, podendo até ficar alguns momentos em domínio delas, mas com possibilidade de que consiga se livrar e tenha um dia excelente. Porém, se vier a ocorrer, será um alerta importante, pois costumamos atrair apenas aqueles que nos são semelhantes, ou seja, talvez em alguma situação de sua vida esteja agindo da mesma forma, tentando manipular alguém com a intenção de obter algum tipo de vantagem. Tanto nesta como na que vier a acontecer, talvez seria interessante dar uma repensada se vale a pena tentar ter certo tipo de domínio sobre alguém, pois enquanto pensamos que estamos por dominar, na verdade somos os maiores dominados, sempre tendo que realizar algo para manter o que julgamos dominar nas condições que impomos, e qualquer movimentação que a outra parte fizer, temos que às vezes fazer um baita esforço para manter o controle. Se começarmos a observar direito, é natural que por conta de tais condicionamentos, estamos mais atrasando nossa vida do que provocando algum tipo de benefício, e que soltar valeria mais a pena. É a questão de se ver próspero ou se ver em falta, onde na primeira conseguimos enxergar diversas possibilidades para conseguir algo, confiando na abundância universal, enquanto na falta vemos que é possível conseguir apenas de uma única fonte e tomando um tipo de atitude, e tal postura limitada acaba por limitar o resto das áreas da vida. Se decidir soltar, criando o que deseja dentro de si próprio com astral elevado, será natural que seja guiado ao que precisa, como também surjam sinais para se livrar de tais situações complicadas, uma vez que começará a sair da frequência vibracional geradora da dominação. Mas para isso, será essencial não se basear no material, que poderá passar a impressão de perda. Nada é tão raro o quanto dizem e o quanto parecem, mas apenas o quanto acreditamos. Aquário.
Você estará com sua visão muito mais ampla que o normal, conseguindo observar algumas situações por diversos pontos de vista, sendo possível encontrar soluções até para questões que dava como perdidas. No entanto, será necessário também esperar que as coisas simplesmente caiam em seu colo, pois ao que tudo indica, a aplicação de tais soluções vão exigir bastante trabalho e paciência, e será importante não se focar na baita trabalheira se você realmente gostaria de que sua vontade venha a acontecer, e sim no objetivo. Se há um dia em que aquela frase "quando se tem vontade, se consegue", será exatamente seu domingo, pois por mais difícil e improvável que as coisas possam parecer, compensamos com nossa força de vontade, e por conta disso, é natural que pequenos milagres venham a acontecer. Portanto, por mais que as chances sejam mínimas, confie na possibilidade, principalmente naquelas que eram dadas como sem solução. Afinal, é melhor 1% de chances de dar certo do que 0. Peixes. Você até poderá voltar sua mente para o passado em alguns momentos de seu domingo, mas a tendência é que venha a compreender que é necessário viver o agora, e assim sentir a necessidade de se adaptar às coisas do momento atual. Porém, deverá tomar o cuidado para que não se torne apenas mais uma pessoa repetida, procurando seguir a boiada. Embora todos sejam iguais se levarmos em consideração de que tudo forma apenas um só corpo em espírito, deverá se lembrar que também é um ser individual, com características próprias, possuindo crenças e gostos diferentes, onde alguns ressoam com o de outras pessoas, e outros não ressoam. Porém, dependendo do que anda vibrando, principalmente se estiver em carência, poderá cair no erro de querer se adaptar a algo que não ressoa contigo apenas para se encaixar em algum grupo, o que normalmente não atrai pessoas que realmente te agregam, além de começar a afetar diversas áreas de sua vida, inclusive sua saúde. Não digo que deve ignorar como os outros são e o que é aceito, pois há coisas que não são aceitas até legalmente, e deixar para lá isso poderá te trazer confusões. Porém, não há o porquê querer ser igual a todo mundo. Se você for você mesmo, apenas externalizando o que te agrada, será natural atrair pessoas que tenham os mesmos gostos e características, mas que não tenham se manifestado talvez por acreditar que era estranho, não tendo com quem interagir. Ou ainda que não seja questão de gosto, mas que tenha algumas ideias e decida expor por aplicar em sua vida e dar certo, e por conta disso acabar de servir de ajuda, pois outros até já pensaram em fazer, mas tinha medo de dar errado. Seguir os padrões aceitos é necessário, mas saber inovar, mostrar o que te faz diferente pode ser libertador para você e para os outros, e talvez venha a descobrir que não seja tão diferente assim, havendo pessoas como você. Se há algo em si que não gosta, o fato de descobrir que há outras pessoas que compartilham das mesmas características poderá fazer com que tenha mais aceitação contigo mesmo, o que certamente ajuda a melhorar não apenas a perspectiva da própria vida, mas atraindo diversas coisas boas para ela. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.